Série Mais Fé, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Dia 26. Êxodo, capítulo 26 ao capítulo 28. O tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido e de estofa azul, púrpura e carmesim, com querubins as farás de obra de artífice. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados, e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas terão a mesma medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras 5 também serão ligadas umas às outras. Farás laçadas de estofa azul na orla da última cortina do primeiro grupo. Assim também farás na orla da primeira cortina do segundo grupo. 50 laçadas fará numa cortina e 50 na outra, no extremo do segundo grupo. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Farás 50 colchetes de ouro e prenderás com ele a cortina uma à outra, e o tabernáculo virá a ser um todo. Farás também cortinas de pelo de cabra para servirem de tendas sobre o tabernáculo. 11 cortinas fará. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados, e a largura de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão da mesma medida. Ajuntarás 5 cortinas de um grupo e as outras 6 cortinas em outro grupo. E dobrarás a sexta cortina na frente da tenda. Farás 50 laçadas na orla da última cortina do primeiro grupo, e outras 50 laçadas na orla da primeira cortina do segundo grupo. Farás também 50 colchetes de bronze, e meterás os colchetes nas laçadas. E assim ajuntarás a tenda, para que venha a ser um todo. O resto que sobrar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, penderá aos fundos do tabernáculo. O côvado que sobrar de um lado e de outro do comprimento das cortinas da tenda, penderá de um e de outro lado do tabernáculo para o cobrir. Farás também para a tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e por cima desta uma cobertura de peles de animais marinhos. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, as quais serão colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua será de 10 côvados, e a sua largura de 1 côvado e meio. Cada tábua terá 2 encaixes, unidos um ao outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Ao fazeres as tábuas para o tabernáculo, farás 20 delas para o lado sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado do norte, com as suas 40 bases de pratas, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra. Ao lado do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo na parte posterior, as quais por baixo serão duplas, mas em cima se ajustarão à primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas, elas serão para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra. Farás também travessões de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, bem como 5 para as tábuas do lado posterior do tabernáculo, o que dá para o ocidente. O travessão central passará ao meio das tábuas de uma extremidade à outra. Cobrirás de ouro as tábuas e farás de ouro as suas argolas como lugares para os travessões. Cobrirás também de ouro os travessões. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Farás também um véu de estopo azul, púrpura e carmesim, e de linho fino retorcido. Com querubins, obra de artífice se fará. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e levarás a arca do testemunho para dentro do véu. Este véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. A mesa porás fora do véu, e o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás para o lado norte. Farás também para a porta da tenda um reposteiro de estofa azul, púrpura e carmesim e de linho fino retorcido, obra de bordador. Farás para este reposteiro 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro, seus colchetes serão de ouro, e para elas fundirás 5 bases de ouro.
Farás também um altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o comprimento, de 5 côvados a largura. Será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Farás as suas pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas formarão uma só peça e o cobrirás de bronze. Far-lhe-ás também recipientes para recolher a cinza, e as pás, e as suas bacias, e os garfos, e os braseiros, todos os seus utensílios farás de bronze. Far-lhe-ás também um crivo de bronze em forma de rede, e farás para esta rede 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e a porás debaixo da borda do altar, de maneira que chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirá de bronze. Os varais serão colocados nas argolas de maneira que estejam de ambos os lados do altar quando for levado. Oco e de tábua os farás. Como te foi mostrado no monte, assim o farão. Farás também o átrio do tabernáculo, ao lado que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino retorcido de 100 côvados de comprimento. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também do lado norte, o comprimento das cortinas será de 100 côvados. E serão 20 as suas colunas e 20 as suas bases de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Na largura do átrio do lado do ocidente haverá cortinas de 50 côvados. Serão 10 as suas colunas e 10 as bases destas. Semelhantemente, a largura do átrio do lado que dá para o leste será de 50 côvados. As cortinas para um lado da porta serão de 15 côvados. 3 serão as suas colunas e 3 as bases destas. De 15 côvados serão as cortinas do outro lado, as suas colunas 3 e 3 as bases destas. À porta do átrio haverá um reposteiro de 20 côvados de estofa azul, púrpura, carmesim e de linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do átrio ao redor serão cingidas de faixa de prata. Os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de bronze. O comprimento do átrio será de 100 côvados, e a largura de 50, e a altura de 5. As cortinas serão de linho fino retorcido, e as bases das colunas de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, todas as estacas do átrio serão de bronze. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candeeiro, para manter a lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as manterão em ordem, desde a tarde até pela manhã perante o Senhor. Este será um estatuto perpétuo a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Depois farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos, com ele do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Farás vestes sagradas para Arão teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam as vestes de Arão, para santificá-lo, a fim de que administre o ofício sacerdotal. Estas são as vestes que farão: uma peitoral, uma estola sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão estas vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, a fim de que me administrem o ofício sacerdotal. Tomarão ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. E farão a estola sacerdotal de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. O cinto de obra esmerada, que estará sobre a estola sacerdotal, será de obra igual, formando com ela uma só peça, de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, segundo a ordem do seu nascimento, 6 dos seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra. Conforme obra de lapidador, com a gravura de selos gravarás essas 2 pedras, com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor, e em ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória para os filhos de Israel. Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para a memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro, e 2 correntes de ouro puro, obra de fieira, as farás, e as correntes de fieira prenderás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada,
conforme a obra da estola sacerdotal o farás. De ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido o farás. Quadrado e duplo será de 1 palmo o seu comprimento e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedras de engaste, com 4 ordens de pedra. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, serão como a gravura de selo, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Farás para o peitoral correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 argolas de ouro, e porás as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 correntes de ouro nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. As 2 pontas das correntes prenderás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras da estola sacerdotal, na frente dela. Farás 2 argolas de ouro e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao lado interior da estola sacerdotal. Farás também 2 argolas de ouro e as porás nas 2 ombreiras da estola sacerdotal. Abaixo, na parte dianteira, junto à costura e acima do cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal e nunca o peitoral se separar da estola sacerdotal. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Farás também o manto da estola sacerdotal, todo de estofa azul. No meio dele haverá uma abertura para a cabeça. Esta abertura terá um debrum de obra tecida ao redor, como a abertura de cota de malha, para que não se rompa. Nas suas abas, em todo o seu redor, farás romãs de estofa azul, púrpura e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Haverá nas abas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás com uma gravura de selo, santidade ao Senhor. Atá-la-ás com um cordão de estofa azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. Estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Estará continuamente na sua testa, para que sejam aceitos diante do Senhor. Tecerás a túnica quadriculada de linho fino, e farás uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Também farás túnicas, cintos e tiaras para os filhos de Arão, para glória e ornamento. Vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirá e consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faz-lhes também calções de linho para cobrirem a pele nua, estender-se-ão da cintura às coxas. Estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele.